Olá galera, aqui é o Celso Lemes novamente, do canal Web Design e Marketing Digital. Hoje eu vou falar sobre o que eu acredito que serão as tendências para o Google, o indexador do Google, em 2021. Bom, o primeiro fator que eu acredito que está sendo bem visto pelo Google é a velocidade de carregamento da página, ou Page Speed. O Google ele está levando em consideração a experiência do usuário. Por exemplo, quando ele faz uma busca no Google, ali no buscador do Google, ele está esperando ver um site, um resultado relevante ao que ele está buscando. Se quando ele clica no link a página não abre ou demora para abrir, ou até abre com erros, o Google vê isso com maus olhos, ou seja, ele vê que tem algum erro naquele site e que talvez aquele site não deva estar bem posicionado, pelo menos não naquela posição. Poderia estar mais para baixo, né? Porque o usuário clicou no site, talvez não carregou a página e voltou para o buscador do Google para procurar outro resultado, porque o primeiro não atendeu ele por algum motivo, e que poderia ser a velocidade de carregamento da página. Então, quando isso acontece, o Google pode rebaixar o site. Então, muitas empresas, muitos sites estão correndo aí para acelerar os seus sites. Isso pode ser feito, por exemplo, se estiver usando o WordPress, por exemplo, poderia ser utilizar plugins de cache, né, para acelerar. Poderia utilizar o sistema da Cloudflare, por exemplo, que também acelera o site. Mas a gente sempre tem um gargalo, que eu acredito que seja o servidor. Tem muitos servidores de hospedagem, inclusive de empresas grandes, que não atendem os sites, porque eles não são rápidos, não têm uma capacidade de processamento de memória ali para devolver o site na hora que o cliente pesquisa, que o visitante pesquisa ele, de forma rápida, né? Então a gente tem sempre que buscar servidores mais potentes. Infelizmente, em muitos casos, a gente vai ter que investir um pouco mais de dinheiro em um servidor de qualidade. Hoje em dia tem servidores de hospedagem que são feitos exclusivos para rodar WordPress, por exemplo, e eles são muito rápidos. Eles eliminam vários recursos que tem ali no cPanel, por exemplo, né? Não tem sistema de estatística, não tem sistema de e-mail, ele só entrega só o WordPress. O WordPress roda redondo no servidor e com isso ele consegue devolver uma velocidade incrível, muito assim, 3, 5 vezes superior a um servidor normal. Se você tiver interesse sobre isso, estiver procurando mais sobre como acelerar o seu site, com o servidor no caso, né, clica no link que eu vou colocar aqui na descrição. Outra coisa que o Google também está levando em consideração para o posicionamento dos sites é o certificado SSL, que garante que o site está mais seguro contra a invasão, contra a captação de dados, né? Então seria a mesma questão da anterior. O Google quer buscar uma experiência melhor para o usuário e ele não quer que seus usuários tenham seus dados roubados por algum motivo. Então, se o site não oferecer a segurança que ele quer que os sites ofereçam, né, talvez ele vai posicionar o seu site numa posição inferior, talvez nem posicione. Então, é interessante instalar o certificado SSL no seu site. A maioria das empresas de hospedagem hoje em dia tem o certificado SSL grátis, que pode ser utilizado, o Google aceita ele. O que não pode é não ter o certificado. Infelizmente, ainda tem hospedagens hoje em dia que não tem esse certificado gratuito. Aí, nesse caso, você teria que buscar uma opção aí de certificado pago que possa ser instalado no seu servidor. Outra coisa que eu também acredito que seja tendência daqui para frente, né? Não só agora, mas daqui para frente, são páginas com conteúdos mais longos. Antigamente, o Google aceitava até uma página com 300 palavras dentro do conteúdo, que era suficiente para ter um bom posicionamento. Hoje em dia, o Google ele está mais exigente quanto a isso. Ele está tentando focar mais na qualidade. Ou seja, a página que tem um conteúdo maior, para o Google tem mais relevância. Pode ter mais relevância, lógico, desde que o conteúdo seja bem escrito, né, tenha uma coerência, que ele tenha um background por trás, né? É claro que o conteúdo tem que ser bem escrito, tem que ter coerência, tem que ser relevante e tem que ter uma fonte, ou seja, ele tem que ser escrito com informações corretas sobre aquele nicho, sobre aquele conteúdo. Prova disso é que quando uma pessoa realiza uma pesquisa no Google por um determinado conteúdo, se o Google identificar que aquele conteúdo está mais no meio da página do site para o qual ele vai direcionar o visitante, ele manda o visitante exatamente para aquele ponto da página.
ou seja, ele consegue identificar o ponto em que o conteúdo que a pessoa busca está dentro da página. Então, por isso é que os conteúdos mais longos são interessantes, porque o Google consegue categorizar esse conteúdo e ele entende que esse conteúdo tem qualidade, que ele é mais interessante para as pessoas. Além disso, conteúdos mais extensos, mais completos, né, eles costumam ganhar mais backlinks, que para o Google são votos de credibilidade. Então, é bem interessante a gente publicar conteúdo mais extensos, mais completos. Não é mais extenso somente, né? Não adianta você ficar enchendo linguiça lá, só colocar palavras aleatórias e dando voltas. O Google quer conteúdos concisos, entendeu? Então você tem que criar um conteúdo que seja interessante para o visitante que busca por aquele tópico, por aquele tipo de conteúdo. Outro fator que tem sido uma tendência, até por conta do coronavírus que está atormentando a gente, né? São os vídeos. Hoje em dia, muitas pessoas estão com preguiça de ler textos, por exemplo. Então, ao invés de elas irem lá no blog, por exemplo, procurar como fazer tal coisa, como assar um bolo, elas vão no YouTube. Lá tem de tudo no YouTube. Então, se a pessoa pesquisa lá como fazer um bolo, ela vai no YouTube e acha lá diversos vídeos relacionados com aquele conteúdo, com o que ela busca, né? Então, quando a gente pensa em criar conteúdo, assim, eu acredito que o ideal seja você publicar um conteúdo, por exemplo, no seu blog, como fazer aquele bolo, mas que você também grave um vídeo ensinando como fazer aquele bolo. Porque dessa forma você vai estar aumentando o engajamento dos seus visitantes, né? E você vai estar abrindo um novo canal de acesso, que seria o YouTube, Vimeo, até se publicar lá no Instagram também, no Facebook, né? Fanpage. Então você vai estar abrindo diversos outros canais de captar clientes, captar visitantes. Então os vídeos vão ser tendências daqui para frente, não tem jeito de fugir disso. Não adianta você ficar postando só em conteúdo, porque não vou falar para você que todo tipo de conteúdo vai ficar assim sem acesso, que vai diminuir os acessos. Até porque, por exemplo, um artigo científico, não vai ter jeito de mandar isso para o YouTube assim tão fácil, né? Então tem alguns tipos de conteúdos que sim, vai ser interessante manter um blog, manter uma página ali falando sobre aquele conteúdo. No entanto, por exemplo, o conteúdo de entretenimento, por exemplo, piada, como fazer um bolo, por exemplo, as pessoas vão buscar no YouTube, não tem jeito de fugir disso. Então é interessante que você daqui para frente aposte em criar conteúdo na forma de texto, lógico, porque eles vão ser indexados no Google, mas também na forma de vídeo. Bom, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, das tendências que eu acredito que serão interessantes no Google em 2021 e daqui para frente também, não se esqueça de dar aquele like e de se inscrever no canal. Até a próxima!